voltamos à entrevista com o administrador Marcílio Machado, diretor da FAMEX e professor universitário. Marcílio, vamos voltar à questão da infraestrutura e do comércio exterior. Normalmente, quando se vê a invasão de produtos estrangeiros no Brasil, volta a fortalecer aquelas ideias protecionistas. Né? Então vamos fechar o país, vamos taxar o produto importado para que a nossa indústria floresça e venda para o mercado interno, e daí também ganhe fôlego para exportar. Né? Vamos mostrar um pouquinho essa lógica. Ontem eu estava ouvindo um debate sobre a questão da Coreia, dos veículos. Né? Aí alguém falando, um economista falando sobre a Coreia, que é bastante livre, um mercado bastante livre para produtos estrangeiros. Mas alguém, num certo momento, disse que houve um processo protecionista. Mas isso não ficou bem definido. Né? Mas hoje a Coreia é um país que tem um mercado mais livre. Como você avalia isso, até porque você trabalha nessa área de comércio exterior? Esse é um assunto muito importante, inclusive é motivo de pesquisa. Eu faço até uma pesquisa com um colega meu indiano que é professor nos Estados Unidos, e a gente observa que um dos nossos grandes desafios aqui no Brasil é o seguinte: será que nós vamos ser eterno exportadora de produtos básicos ou commodities? A indústria realmente está passando por um problema muito difícil, como a gente colocou aqui, um problema de competitividade, um problema de produtividade. E nós observamos ano passado, compareci ao Encontro Nacional de Comércio Exterior, INAEX, no Rio de Janeiro, e nós ouvimos a apresentação de vários representantes do governo, e naquela época o que estava sendo discutido é o seguinte: 100 novos itens, produtos brasileiros, iam ser aumentados o imposto de importação, quer dizer, para proteger o mercado. Para poder, isso que você colocou, dar um pouco mais de energia, um pouco mais de tempo para a indústria se reestruturar e se tornar um pouco mais competitiva. Consequência disso aí, o governo agora, 2 meses atrás, já analisou que os resultados esperados não foram aqueles, obtidos não foram aqueles esperados. Por exemplo, ele esperava que esses setores protegidos localmente, domesticamente, não fossem aumentar o preço dos seus produtos. Na verdade, o que acontece é o seguinte: sem competição, sem concorrência, a indústria acaba mais fácil, se está precisando de dinheiro, se está precisando de aumentar o sem redução de tributos também, né? Sem redução. Quer dizer, aumentou o preço dos seus produtos. Isso acaba tendo um impacto da inflação. Nós que somos da geração mais antiga, a garotada dos que tem 20 anos hoje, não viveu o Brasil com inflação, mas nós ainda temos na nossa memória um período muito duro, muito difícil de inflação, na qual o mais prejudicado eram as classes mais baixas. Classe média e classe alta tinha recurso financeiro para poder não perder todo o dinheiro com aqueles níveis de inflação alto que nós tínhamos que conviver. Então, quer dizer, a memória inflacionária não apagou. Então, hoje já se entendeu que não foi, talvez, uma boa medida. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo, e hoje, se nós queremos aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa competitividade, as indústrias, as empresas têm que cada vez mais estar inseridas nessa cadeia global de suprimento. Precisa de insumos, máquinas e equipamentos, renovar a tecnologia para poder competir com o mundo lá fora. Não pode ter o conforto, né, da proteção, né? Não pode ter, né? A gente chama isso até do paradoxo do protecionismo. Nós que somos pais, já cuidamos de criança e tudo mais. Se você não deixa sua criança andar descalça na rua, brincar sem camisa, nem nada, o dia que ela pegar uma gripe, ela não vai ter resistência em relação a isso. Então, quer dizer, eu não acho que a ideia não é escancarar, abrir o país. Nem o Brasil está longe de ser um país totalmente aberto. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Foi ruim para o Brasil em 1990, no início do governo Collor, abrir para a importação de veículos? Na verdade, né, eu passava até vergonha na minha inocência. Às vezes eu recebia investidores estrangeiros, todo orgulhoso, eu falava dos carros nacionais produzidos no Brasil, eram 4, 5 montadoras só, e na verdade nós nem conhecíamos a tecnologia que já existia lá fora em relação a isso. Então, quando naquela época o presidente da República falou que os nossos carros eram todos umas carroças, foi muito bom, que abriu a cabeça da sociedade, a mentalidade dos brasileiros e também dos consumidores, de que existia coisa melhor sendo produzida lá fora e que a gente estava atrasado.
Então foi excelente para o consumidor, para a indústria e tudo mais. Então, quer dizer, a competitividade e a produtividade, ela passa por a gente saber e se inserir nessa cadeia de suprimento global. Sem isso, nós temos o receio de que possa acontecer um atraso como nós ficamos na década de 80, um país muito fechado e sem tecnologia para poder competir lá fora. Eu não acredito que a gente vai ter um atraso dessa maneira, mas protecionismo não é uma solução. Marcílio, para esse PIBinho, né, a questão da logística, a questão da infraestrutura não é muito importante? Com certeza. Infraestrutura, a gente até fala, o caso aqui do Espírito Santo, que nós, até porque não existia uma política de desenvolvimento regional, nós felizmente pudemos contar com uma política de desenvolvimento regional para movimentar principalmente o complexo portuário, que existe há 40 anos, mas existe também pesquisa que mostra o seguinte: o investidor, se ele tiver que optar entre o Estado, uma região com muita infraestrutura e com incentivo fiscal e financeiro, o que vai preponderar, existe pesquisa empírica comprovando isso, é infraestrutura. O problema é que hoje, no momento, até no caso do Espírito Santo, nós não temos nem mais políticas de desenvolvimento regionais tão atraentes assim, e a infraestrutura é totalmente deficiente. Isso é um problema do Brasil como um todo. Então, quer dizer, a gente pega o jornal, como foi noticiado ontem aí, que os chineses estão ameaçando não comprar mais soja do Brasil, porque a soja não consegue chegar no porto. Está faltando infraestrutura, faltando rodovia, faltando ferrovia. Esse é um problema que também está sendo atacado, está sendo discutido e está tentando se implementar investimento em infraestrutura. Sem isso, vai ser difícil a gente voltar a ter um crescimento sustentável e grande, como a gente merece e esperava, né? E a soja é um dos carros-chefes aí para manter a nossa balança comercial. A gente espera e deve acontecer isso em 2013. Agora, a soja provavelmente vai ser o produto mais importante da linha dos produtos exportados pelo Brasil. Lógico, gostaria muito que a indústria tivesse um papel maior nessa exportação brasileira. As commodities, os produtos básicos hoje exportados pelo Brasil, eles representam 68% da falta de exportação. Mas até muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. Estão parecendo um país africano já, novamente. Como é que a gente pode viver só disso numa sociedade que está avançando com tecnologia eólica, outras fontes de energia, tecnologia de informação? Redução do superávit na balança comercial. Uma parte dessa redução do superávit foi a queda dos preços dos produtos básicos, das matérias-primas. A Europa em crise, como a gente já colocou aqui, redução do crescimento da China, né? O produto interno bruto da China provavelmente esse ano deve ficar em torno de 7,5%. Então, o que acontece? Será que a gente nunca pode confiar também nesses dados chineses, né? 7,5%, eles têm um governo central, com instituições não muito confiáveis. É verdade. E outra coisa, será que a nossa balança comercial vai estar sempre à mercê da volatilidade dos preços das commodities no mercado internacional? Seria interessante que diminuísse um pouco essa dependência. E para isso, inovação, empreendedorismo e infraestrutura. Precisamos de infraestrutura. Ok, nós vamos ao último intervalo, voltamos já. Fique conosco.